O penúltimo elemento é flagelação, superafirmação sexual, enfraquecimento social, rejeição do perigo, as frações castigadas. Então, nós já vimos no tema do desenho dos sexos as restrições de papéis. E é preciso pensar no modelo da caverna com a expansão dos sábios. As mulheres são competentes para a organização e os homens são competentes para a produção. Então, os homens produzem e as mulheres organizam. A produção é a economia, a organização é a sociologia. Então, eu chamei de produção-organização, quer dizer, socioeconomia. As mulheres está entregue à organização, aos homens à produção. Os homens vão e buscam e vêm e entregam às mulheres. Então, aqueles 90% que eu falei no desenho dos sexos, os machos e as fêmeas, responsáveis pelas famílias e os filhos, 90%. E os outros 10% são as pseudofêmeas e os pseudomachos e seus aderentes respectivos. Então, quando as mulheres vão... Você tem que lembrar dos 8 níveis. Então, indivíduo, família, grupo, empresa, cidade, município, estado, nação e mundo. Então, as mulheres organizam no nível de família e a caverna se esgota nesse nível. A frente de técnico-científico se esgota nesse nível. Aí elas passam ao grupo. E a frente TC, né, técnico-científico, se esgota nesse nível. Elas passam à empresa. E a TC se esgota novamente. Quer dizer, a caverna entope e não há mais chance de crescimento. Aí elas vão passar ao nível de cidade, município, estado, nação e agora ao mundo. Passar ao nível de mundos, a globalização, a planetarização, significa que as mulheres esgotaram o nível anterior, nacional. Elas se tornaram... põe uma nova exigência de desenvolvimento para os homens que nos empurra para o espaço chamado exterior, o espaço circunterrestre, fora da Terra, o sistema solar. Então, o próximo nível de desenvolvimento é o do sistema solar. Os homens irão ao sistema solar trazer os elementos que vão entregar às mulheres para a nova organização. Enquanto isso, e é preciso investigar, os historiadores devem investigar isso, por exemplo, no Império Romano houve um instante em que eles se tornaram bastante dissolutos, bastante anárquicos em questões sexuais, bastante liberais e abusivos. Então, isso depois se deu novamente na época da Revolução Francesa. E é preciso ver então se houve um período assim de liberalismo, de fornicação, como diz os religiosos desenfreados, lá por 1453, na mudança de idade. Enfim, se cada vez que há uma mudança de idade, 476, 1453, 1789, 1991, há uma liberalização de costumes e uma queda dos abusos sexuais, sexo desenfreado.
É preciso observar isso. É porque isso na caverna, no modelo da caverna, indica que está havendo um esgotamento dos recursos TC, técnico-científico, do conhecimento, fal, colocam excesso de riqueza, excesso de produto nas mãos dos ricos e médio altos. E esse excesso provoca luxúria e provoca esse luxo excessivo, desbragado. A frente TC produz para os 20% que estão na condição de ricos e médio altos, produz demais. Ela se tornou francamente eficaz, muito disparadamente eficaz, e produz excessivamente, mas não para todos, produz para poucos, produz excessivamente para esses poucos. Esses poucos se tornam destemperados. Eles não só não conseguem ver os 80%, eles não conseguem ver o perigo. O perigo está rondando e eles não conseguem enxergar. Então, nesse instante, esse perigo, há uma superafirmação homossexual. Em cada uma dessas fases, os historiadores vão ter que investigar, em cada mudança de idade, se há essa superafirmação homossexual, que é o homossexualismo. É uma publicação, ela se projeta, ela se derrama sobre os olhos da coletividade. E há um enfraquecimento social, porque os 20% eles não estão vendo o perigo, eles não estão vendo a angústia dos 80%. E como eu vou falar depois, espero, os líderes revolucionários não saem dos 80%, eles não saem dos pobres e miseráveis, eles saem dos ricos e médio altos. Eles são cooptados, eles sempre emergem das frações tenentes e não das frações despossuídas. Os líderes da Revolução Francesa, do 18 Brumário, da Revolução Americana, eles não saem do povo propriamente dito, dos sem terra, dos sem camisa, dos sem cabeça, dos sem não sei das quantas. Se não tem, como vai fazer? Sai dos que tem. As lideranças revolucionárias sempre são da classe média até a classe média alta, e os ricos saem dali. Na medida que há esse enfraquecimento social, em que não se deu ainda não se passou ainda ao próximo nível de acumulação, que no caso humano seria o sistema solar, se as mulheres não podem organizar, elas se tornam, elas se devoram, a coletividade se devora endogenamente, ela se devora, é uma guerra intestina. O corpo começa a se devorar, se ele não vai para frente, ele começa a se comer por dentro, os vermes começam a comer a humanidade por dentro, e ela está ameaçada de extinção, conforme foi falado ontem, crise, guerra e extinção. Então, se a coletividade não provoca um novo fortalecimento social, a sociedade ameaça morrer. Isso significa que os homens devem reproduzir para entregar a reorganização feminina, que seria a rejeição do perigo. Mas, enquanto isso, o perigo não está sendo rejeitado, pelo contrário, as pessoas não conseguem nem ver. Então, a superafirmação homossexual sempre mostra
sempre antecipa essa flagelação, porque há uma oscilação. É muito curioso ver esse negócio no modelo, porque as pessoas, a esquerda e a direita, né, suponhamos o corpo, a esquerda, a direita e a esquerda. Então, qual que vem primeiro? Vem primeiro é a esquerda, é a afirmação das liberdades. Desculpe. Então, aqui está a esquerda, aqui está a direita. Aqui está a esquerda e direita. Esquerda, direita. Então, quem afirma primeiro? Aqui está o centro. Há o centro é trazido para a esquerda, violentamente puxado para a esquerda. Ele é trazido para a esquerda. A direita reage. Então ela começa a puxar para lá. E é novamente trazido para cá. E é novamente levado para lá. De forma que, se não houver uma situação em que haja a reposição do centro, deve haver um elemento que é capaz, que está à esquerda, ela leva para a direita. Aí deve oscilar cada vez menos, de forma que haja uma recomposição pelo centro. E se não for feito isso, a sociedade cai, entra em guerra fratricida, que antigamente acontecia na Inglaterra, na França. Hoje o mundo é o planeta, né? O mundo não é mais a França ou a Inglaterra ou os Estados Unidos. Os conflitos não são mais nacionais, são planetários. Daí a história de ontem da crise, guerra e extinção. Porque a esquerda e a direita, elas vão tentar puxar para os extremos. Nós temos centro, esquerda e direita. A esquerda, quando é superafirmada, se torna esquerdismo. A direita, quando é superafirmada, se torna direitismo. Aí começa a oscilar entre o esquerdismo e o direitismo. Mas sempre começa pela esquerda, pela liberalidade. São dados, né, direitos excessivos, não condizentes com a compreensão da totalidade do coletivo, da nossa produção e organização humana. Então, começa a flagelação. A coletividade começa a se autoflagelar. E aí, nós já sabemos como as coisas são quando há conflito. Quando, por exemplo, se houver crise e depressão, a gente já sabe quem sofre nessas ocasiões. São sempre os mesmos grupos. São as mulheres e os fracos, né? Os fracos e os oprimidos. As mulheres, as crianças, os judeus, os ciganos, os índios, os negros, os homossexuais, são sempre esses. Então a irresponsabilidade é dupla, tanto da esquerda quanto da direita. E cria aquele cenário lá de trás. Se não houver uma compreensão, um conhecimento capaz de centralizar, as duas forças tendem a se enfrentar e dilacerar a coletividade. Então começa a autoflagelação, começa o castigo do próprio corpo. E essa coisa sempre atinge aqueles grupos que são, né, deixemos de fora os velhos, os fracos, são sempre os fracos. Velhos, deixei também de fora os deficientes, velhos, deficientes, mulheres, crianças, homossexuais, ciganos, judeus, negros, índios e os cachorros e papagaios.
que a tradição é essa, né? As pessoas covardes, os homens batem nas mulheres, as mulheres batem nas crianças, as crianças chutam o cachorro e o papagaio. É assim que as coisas têm sido, infelizmente. Tem sido esse desastre por conta da burrice dos governantes.